Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bons de Briga, onde eu trago verdadeiros bons de briga para bater um papo aqui sobre o mercado de gestão, empreendedorismo, negócios digitais, marketing, tudo que envolve aí essa cadeia produtiva que ajuda a movimentar o nosso país, né? Empreendedores que assumem riscos e estão dispostos aí a lutar por um futuro melhor para todo mundo. E hoje eu quero apresentar para vocês um parceiro de negócios meu, o Elvio Diniz. Seja bem-vindo, Elvio. Meu querido. A gente já está aí há um tempo tentando produzir um conteúdo juntos. E o Elvio, ele é formado em gestão de TI, com especialização em gestão de projetos de TI. Já tem mais aí de 13 lançamentos executados, projetos no Brasil inteiro, fora do Brasil, captação de lead fora do Brasil. E vai contar aqui um pouquinho para nós sobre o tema, que chega a arrepiar um pouco a coluna, o fim das agências de marketing digital. Esse foi um tema que ele escolheu, me passou uns tópicos e eu concordo com quase tudo que ele propôs aí para a gente debater sobre o fim das agências de marketing digital. Elvio, antes da gente entrar no tema propriamente dito, conta um pouco mais aí para a galera sobre a tua carreira, sobre quem é você para falar o fim das agências de marketing digital. Então, pessoal, tá acompanhando aí, a gente vai trazer um conteúdo muito diferente hoje. A gente vai trazer um conteúdo que talvez impacte muita gente, a gente vai trazer um conteúdo que a gente vai conversar aqui e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui com um valor agregado muito maior, com uma visão de mercado diferente. Eu tenho certeza que se você aplicar as coisas que a gente fazer aqui, que a gente falar aqui, você pode ter resultado para ontem. E o futuro também. A gente vai fazer uma previsãozinha de futuro no final do que a gente acha desse mercado, o que vai acontecer, né? Eu vejo pouca gente falando disso, eu vejo mais o pessoal falando de presente, né? Mas acho que é fundamental. Então, para quem não me conhece, eu sou Elvio Diniz, eu tenho 3 negócios hoje. Um deles é o do For-Less, que é uma empresa de captação de lead para o ramo de calçadas, de paver, lá nos Estados Unidos, né? Especificamente. Super nichado, hein? Super nichado, a gente teve que nichar, assim. Cara, essa é uma das coisas que a gente vai mencionar aqui durante a nossa conversa, que, cara, você tem que nichar, não adianta. Quando você hipernicha, você pode ser o primeiro a fazer algo naquele nicho, né? Ainda mais um ramo como o de paver. Paver, para quem não sabe, é construção, é calçadas, né? Calçadas, só que essas calçadas podem fazer ambientes externos gigantescos, né? Cozinhas, churrasqueiras externas. Então tem projeto gigantesco de paver, né? E esse ramo é um ramo que lá nos Estados Unidos é muito fraco no marketing. As empresas elas se degladiam por causa de lead, sabe? Lead qualificado. E a gente montou uma estratégia de qualificação de lead, que é através do quiz, né? Inclusive a gente vai ter um material disponível relacionado a isso, né? E esse foi um desafio que a gente teve lá, foi muito legal, está sendo muito legal, né? Esse projeto. Outro projeto que a gente tem, outra empresa que a gente tem é a Next Step, né? Que é uma agência de desenvolvimento, né? Hoje a gente trabalha só em parceria com agências, né? E essas agências terceirizam o nosso trabalho, né? E a gente se posicionou dessa maneira, né? E a gente fez uma linha de produção, basicamente, para desenvolvimento, principalmente web, site, e-commerce, marketplace, funis de venda e também alguns aplicativos a gente pega também, né? E a gente tem um terceiro negócio que é a nossa lançadora, a gente faz lançamentos de produtos digitais, né? A gente tem a nossa estratégia, que a gente mesclou algumas estratégias que tem, vocês devem ter visto falar de fórmula de lançamento, lançamento possuído, meteórico e por aí vai, tem um monte. E a gente montou o nosso método de lançamento e a gente já fez mais de 13, né? A gente está indo para o 14º agora, né? Com um influencer que eu conheci num evento esses dias de nail design, né? De unha, né? Design de unha. Muito legal, outro nicho, tá vendo como nichar é importante? E o marketing cada vez tá migrando para isso, né? Cada vez mais, né? Então é isso, a gente tem esses 3 negócios hoje rodando em paralelo, cheio de projeto e trabalho para fazer, né? Você sabe que quando a Bons de Briga nasceu, a agência,
isso há 4 anos e pouquinho, 4 anos e meio atrás, a gente teve uma resistência muito grande do mercado aqui, da nossa cidade, aqui de Ponta Grossa, em ser, eu acredito que a gente é a primeira agência de marketing digital, só de marketing digital da cidade. E a gente teve muita resistência, porque os clientes estão acostumados, eu vou ser atendido só por uma agência, que faça tudo para mim. Uhum. Mas a gente entende que o mercado é de especialistas. Não adianta eu ser o... Já dentro do próprio marketing digital você já tem um mercado voltado para especialistas. Você tem um marketing voltado para SEO, você tem o tráfego pago, você tem copywriting, você tem web design, você tem lançamentos, você tem uma série de esferas que requerem habilidades específicas. Então eu realmente não acredito em agência 360 graus. Porque você acaba fazendo de tudo, mas mais ou menos um pouco de tudo. Como o marketing digital é um ramo, entre aspas, relativamente novo, né? Eu tô no ramo já desde 2016, né? Então eu seria um dinossauro do marketing digital, né? Do mundo digital. Só que, se você parar para pensar com outros ramos, isso é nada, né? Então é um ramo que ainda está se descobrindo, se desenvolvendo em muita coisa, apesar de ter muito resultado. Então você falou tudo. Se você quer abrir um negócio de marketing digital, seja para cuidar de redes sociais, seja para fazer lançamento, seja para você ser específico de SEO ou alguma outra coisa assim, você tem que entender, você tem que se posicionar no mercado de uma maneira nichada de preferência e processos simples que você faça uma entrega que resolva o problema do cliente, entende? Você não pode abraçar o mundo porque isso eleva teu custo e diminui a qualidade nas coisas que você não é tão especialista, né? Perfeito. E não prometer que você vai resolver todos os problemas do mundo, porque não tem como. O mercado já era assim, pós-pandemia piorou, né? Você não tem como... A demanda de profissionais é muito grande, você não tem tantos especialistas assim, tanto... Pô, você vai contratar alguém de tráfego, é muito difícil encontrar alguém bom. Tem um monte de gente que vende aí, sou gestor de tráfego, já fiz isso, aquilo, já fiz... O que eu mais recebo, fiz tráfego para canais gigantes que os caras colocam lá, mas a hora que você vai ver, vai testar na prática, o cara... Então... Gente, entenda uma coisa. Gestor de tráfego é diferente de um analista de tráfego. Se você é um analista, pessoa que sabe mexer nas ferramentas, é uma coisa. Gestor de tráfego sabe como atingir um público específico. Gestor de tráfego tem que entender de copywriting, que é texto, tem que saber fazer muito bem os textos. Gestor de tráfego tem que fazer análise de outros concorrentes muito bem feito, por sinal. Tem que saber de design também para montar um anúncio chamativo. Funil, principalmente. Estrutura de página de venda. Nossa, que você já tem que ter uma pessoa especialista em funil, porém o gestor de tráfego tem que saber disso também. Agora, você vai entrar numa agência grande hoje, não, vou entrar como gestor de tráfego, fez 2, 3 cursos ali e acha que já está pronto para isso. Tudo bem. É o início e eu apoio 100%. Porém, a escassez de gente boa com resultados, Guilherme, é muito difícil. Então, antes de mais nada, tenha resultados. Arrisque, teste. Com o teu próprio dinheiro, coloca um pouquinho e veja. Porque é assim que você vai criando experiência. E aí, às vezes, os clientes vêm, mas em quanto tempo eu vou ter resultado? Impossível. Impossível. É ansioso. Mas é impossível. Se alguém prometer, você vai ter resultado em tanto tempo, é charlatão. Por quê? Nós temos muitas variáveis. Nós temos o mercado do cara, nós temos o orçamento do cara, nós temos a geolocalização do cara, nós temos a estrutura de página de venda. Então, sazonalidade. Então é impossível você falar pro cara que você vai ter retorno em 3 anos. A gente sabe que, eu sempre falo isso, não existe outro meio, outra mídia com custo por resultado melhor que a internet. Não existe. E com métricas tão exatas. Ponto. Agora, prometer que o cara vai ter resultado em tanto tempo é impossível. E o mercado ficou acostumado. Eu não sei porquê, mas o mercado ficou acostumado com isso.
Tá aí duas coisas. Se você quer falir com uma agência de marketing digital, tá aqui, a gente tá dando o passo a passo do fracasso. Que é o que nossa pauta, né? O fim das agências de marketing digital. Exatamente. Contrate as pessoas erradas, né? Que já é difícil contratar as certas, mas se você focar em simplesmente contratar sem você ter um processo sólido, que é a outra coisa que a gente vai falar, você tá condenado, já antes de começar. Outra coisa, não queira abraçar o mundo, né? Vai querer abraçar o mundo ali de, não vou oferecer isso, eu ofereço tudo, a gente resolve tudo. Vai ter uma coisa ou outra que você não vai conseguir oferecer com qualidade e o cliente vai pegar bem nisso. Outra coisa, não saber lidar com clientes ansiosos. Todo cliente, ou não é, Guilherme? Todo cliente tá vindo ansioso ultimamente, por quê? Porque teve uma pandemia que destruiu o mercado, basicamente, e esses caras querem entrar no mundo digital para ontem e precisam de resultado para ontem. Você sabe que o primeiro episódio do Bons de Briga podcast foi com o Cláudio Soares, que é sócio da Bronx e da Bimídia lá em Curitiba. São grandes agências. A Bronx é uma agência clássica, grande, com grandes contas. E ele foi meu primeiro chefe. Minha primeira experiência. Você falou que você é um dinossauro. 2016? 16, Eu já fazia marketing de influência com blogueiro em 2008. E com blog, Em 2008, a gente fez o lançamento do Mini Cooper no Brasil. A gente pegou blogueiro famoso, não tinha Twitter na época. Né? E a gente fez a campanha. E o Cláudio sempre... Abraço pro Cláudio, sempre acompanha os conteúdos. O Cláudio sempre me falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Não sei de onde foi criado isso, não sei como nasceu esse mito de que a internet é de graça. A internet não é de graça. A internet é de graça para o usuário. Entre aspas, né? Porque a gente sabe que você está entregando dados, etc. Sim. Mas vamos pensar na televisão. Se você tem canais abertos, a televisão é de graça. Mas o anunciante precisa pagar uma quantidade de dinheiro boa para estar ali. Sim. Né? E nasceu esse pensamento porque eu faço um post aqui, um post acolá, a internet é de graça. A internet não é de graça. Não adianta você pegar, tentar, eu quero curtida, eu quero engajamento, mas eu não quero investir dinheiro. Dinheiro, tempo estudando o teu público. Cara, quando você entra no marketing digital, a primeira coisa que te ensinam estude o teu avatar, persona, público, conheça as dores, os sonhos, os benefícios que você pode dar para eles e as objeções. Por que uma pessoa não compraria de você? Né? Isso é uma objeção. Né? Então, cara, se você, é DBO que a gente chama, né? Dor, benefício e objeção. Se você conseguir mapear isso do teu cliente bem legal, além do próprio persona, né? Meu público é de tanto a tantos anos, minha mulher... É básico, é básico. O Rock Vega é um dos maiores copywriters do mundo. E eu fiz um curso com ele uma vez e a gente acabou virando amigo. Quando eu vou pro Rio, a gente sempre se encontra e ele me falou uma frase que resume tudo de uma persona. Se você descobrir isso, você descobre a alma do teu cliente, que é responder a pergunta: o que mantém teu cliente acordado à noite? Seja por uma dor ou seja por um desejo. Justamente. O que mantém acordado aí depende de cada público, né? Então quando você descobrir isso, você resolve todas as questões. Que é o motivo que faz ele agir. Se você entender o motivo que um público age, você pode trazer uma solução para isso. Ou ajudar ele a performar nisso que ele quer. Entende? Então, tanto para o negativo quanto para o positivo. Claro que o negativo, quando você trabalha com dores, é muito mais forte. O marketing fica mais eficiente. Você tende a ter um pouco mais de conversão. Não estou dizendo que não vai ter focando no sonho. Porém, quando você foca em resolver problemas, você tem muito mais chance de sucesso. O que é um problema? Problema é algo que está sugando estresse, é algo que está sugando tempo, é algo que está sugando dinheiro, né? Isso são problemas. Algo que está sugando, sei lá, eficiência. Então são coisas que você precisa resolver, e na vida de um empresário é o tempo todo isso. E você precisa estar resolvendo problemas. Então se alguém chega com uma solução de um problema seu que vai te economizar qualquer um desses
dessas coisas que eu falei, Não importa o preço. você pode... Exatamente. É a mesma coisa que eu falar assim pra você. Guilherme, eu vou te vender uma Havaiana branca agora. Faz sentido pra você comprar uma Havaiana branca? Por R$50 ainda. Nenhum sentido, zero sentido. Zero sentido. Valor agregado da Havaiana branca pro Guilherme agora aqui no podcast é zero. Eu vou estar atrapalhando ele. Esse vai ser o sentimento dele. O cara está me atrapalhando. Agora se eu falar, Guilherme, o Guilherme tá no meio do deserto do Atacama, descalço. E eu chego vendendo uma Havaiana por R$50 pra ele. E ele tem R$50. Faz sentido pra você? Faz, não quero queimar meu pé. É óbvio. Entende? O valor... Entende que a Havaiana é a mesma? Sim. O valor é o mesmo? Poderia ser até mais alto. Justamente. Pela condição, pela necessidade do momento. Ainda mais se a oferta fosse pequena, que só tivesse eu vendendo isso. Entende? Aí faria muito mais sentido eu vender ainda mais caro. Então, o grande ponto, Guilherme, é você oferecer a resolução do problema para a pessoa certa. No lugar certo, do jeito certo. Acabou. É simples no discurso, difícil na execução. Por quê? Principalmente porque o cliente, ele muitas vezes usa essa frase. E é o maior erro. É um erro fatal quando você vai desenvolver uma estratégia de marketing digital. O cliente fala, mas eu não compro assim. Ele se faz de persona. Mas eu não assisto, eu não vejo esse canal do YouTube. Não acho que é legal anunciar nesse canal. Sim. Não, você falou tudo. A questão de você, na prática, saber como fazer, na prática, na teoria, saber o que fazer e como fazer, que a gente explicou aqui exatamente como deve ser feito para você ter resultado. Só que na prática é outra história, cara. Na prática você vai ter os desafios, alguns a gente já comentou aqui, desafios que você vai ter, entende? Cliente ansioso, e cliente ansioso faz você mudar todo o teu processo de entrega, não é assim? Faz mudar, ele arrebenta o teu processo interno, um fluxo de produção, não adianta. Hoje a agência tem que ter fluxo de produção, né? A gente vai falar um pouquinho acho que sobre isso um pouco mais pra frente. Se o cliente ele fura esse teu fluxo de produção, normalmente isso vem do comercial, que o cara fala, eu preciso entregar, preciso vender, preciso entregar, ele acaba criando uma bola de neve. Agora você falou outra coisa que mata as agências ou profissionais do ramo. Você falou comercial. Pra mim, é o pulmão. É o pulmão do negócio. Se você não sabe vender, você não entrega nada. Você pode ser o cara mais expert do mundo em gestão de tráfego. Você pode entender tudo de SEO. Você pode entregar a melhor solução, você conhece teu público. Mas você não sabe vender para ele. Você não sabe chegar nele. Você entende que você está prometendo para o seu cliente exatamente o que tem problema para você? Entende? Como assim? Tem problema para você? Assim, você está oferecendo para o cliente que ele vai conseguir alcançar os clientes através de você. Sim. Ele vai conseguir vender mais através de você. Porque o marketing é sobre isso, né? Você mostrar a marca e conseguir mostrar de uma maneira vendável. Então assim, imagine, se eu tô dizendo pro meu cliente que eu vou ajudar ele a fazer isso, mas eu não consigo fazer isso. Mas o que mais tem no mercado é isso. Exatamente. Exatamente. Eu não consigo fazer para mim, e daí como é que eu vou fazer pro meu cliente? Então, a história do coach que promete liberdade financeira, mas é pobre. Exato. Cara, são mercados inflados onde você tem bastante gente com potencial, porém com pouca experiência na prática, né? Que pra mim é o fundamental, assim, E sabe? história de resultado. Não adianta, resultado. Procure histórias de resultado. É claro que você... a gente não pode deixar de dar chances pra quem tá começando. Mas você não pode comparar preço também. Ué. Eu sou super... eu dou mentoria, dou treinamento pra gente tá entrando no mercado, né? Pra agências concorrentes, menores, tal, porque eu acredito que o mercado forte sobe a régua. Né? Sobre a régua. Com certeza, com certeza. Cada vez mais você vai buscar um nicho mais específico para você ter autoridade. Tudo que é amplo demais, você precisa de muito mais esforço para criar autoridade. Te dar um exemplo. Procure as maiores agências de SEO do Brasil. SEO. Se for... Cabe na palma de uma mão. É verdade. Você conta e vai ver o preço. Vai ver. A carteira de cliente deles é só cliente gigante. Porque é extremamente nichado,
você precisa de um conhecimento extremamente específico que muda a todo momento. Exato. Todo dia tem atualização das políticas do Google e o Google não te conta qual é o segredo do SEO, porque senão não existiria SEO. Todo mundo faria a mesma coisa e ia dar tudo certo. É verdade. Então, uma série de políticas que mudam o tempo todo. Por isso, o cara cobra o que cobra. E tá mais que certo, cara. É o que eu falei da Havaiana, entende? É uma solução específica para um público específico, na hora certa, ele sabe se posicionar com autoridade e resultado. Pronto. Quando você tem todo esse aparato, você consegue vender para qualquer um, entende? Se você está começando, como é que eu vou criar autoridade se eu estou começando? Como é que eu vou criar autoridade se eu nunca tive cliente? Entende? Então o que você tem que fazer? Você tem que ter resultado. O que eu faria se eu estivesse começando hoje como um gestor de tráfego, um analista de SEO, alguma coisa assim? Social media. Social media. O que eu faria? Eu trabalharia com os melhores, entende? Então eu trabalharia por um tempo, nem que fosse de graça, voluntário mesmo, para aprender com uma agência maior, aprender processos, aprender como que o cliente se comporta, como que faz isso, como que faz aquilo, agregando valor para essa agência. Você tem que agregar valor. O mercado é sobre agregar valor. Então agrega valor para quem te ajuda, mais do que o que você recebe ainda, e faz isso com o teu cliente também. Então você recebe um valor monetário, agregue valor muito maior para esse cliente. Tá? Que é o que eu faria hoje, né? Preço versus valor percebido. Apple. Exato. Exatamente. Então, esse seria o meu início ali, né? Então, resumindo aqui, como o fim das agências do marketing digital, ele tá pautado em cima justamente dessa inflação que teve no mercado. Inflou muita gente aprendendo, muitos gurus na internet ensinando a fazer tráfego, a fazer SEO, a fazer AdSense, a fazer o que quer que seja. Como inflou, vai ter muita gente que não vai conseguir. Para mim, a agência de marketing digital hoje é tipo paleteria mexicana. Lembra? Lembro. Nunca mais vi, cara. Exatamente, eu não lembro de ter visto mais paleta mexicana. Em 2010, 2012, a cada esquina tinha 3. É verdade. É verdade. Tá condenado as agências do jeito que elas são hoje. Tá condenado. Por isso que as agências que têm uma visão um pouco maior, elas arriscam primeiro, né? Então você arrisca ali com dinheiro, arrisca tempo, arrisca a tua equipe, né? Para fazer coisa diferente. Porque se caso contrário, cara, vai inflar, vai ter muita gente que não vai dar resultado, os clientes vão ficar... Já estão, né? Os clientes já estão sem saída. Eles estão frustrados, porque eles contratam 1, 2, 3, 4 agências e não traz o resultado para eles, né? Então, o mercado... É ou não é assim? É assim, mas tem aquilo que a gente tá falando no começo, a falta de paciência, de entender a estratégia. Porque meu pai era programador. E ele sempre me dava um exemplo que funciona no mercado de programação e funciona perfeitamente no mercado digital. Ele falava: Guilherme, a engenharia civil, a matemática, a física, o direito, a medicina... São ciências milenares. Uhum. A informática, como ele falava da informática, agora falando do marketing digital, nós estamos falando de 30 anos. 30 anos. Diferença. É um tempo. Entendeu? Então você não tem... Até vamos pegar a construção do marketing, do termo de marketing. Você está falando de 1950, 1958. Justamente. Então... É muito teste ainda. E aí nós temos um fenômeno que transformou o mercado, que zerou toda a base de conhecimento, que foi Covid. O mercado de agências até dezembro de 2019 era um. O mercado de agências agora, 2022, é completamente outro. O marketing digital é outro. É verdade. É verdade. O marketing digital hoje... Tanto que, se você, agora falando um pouquinho mais tecnicamente,
Resultado, antes da pandemia, era mais fácil de você conseguir. Mais barato. Era muito mais barato. O tráfego era mais barato. Você fazia uma estratégia, ela dava certo, você replicava ela e escalava. Simples assim. Hoje em dia, uma estratégia que você está usando, outros 15 também estão. E estão concorrendo o mesmo público que você. E isso joga o preço do lead lá para cima, é oferta e demanda, né? Só que o teu ticket médio continua o mesmo. Porque a pandemia veio e você não conseguiu mexer no teu preço. Você teve ali. que queimar a margem. Você teve que queimar a margem, né? E ainda concorrer com outros caras, outros players do mesmo tamanho que você, ou menores até. Maiores também. E também, maiores também. É importante quando vocês pensarem em concorrência na internet. Digamos que eu venda celular, certo? Digamos que eu seja a Apple. Eu venda iPhone. O meu concorrente não é só a Samsung, a LG, a Motorola. Não, o meu concorrente é o concorrente na persona. Então, a persona que, de repente, que eu tracei, que eu quero vender esse iPhone, ele gosta de Heineken, ele gosta de hambúrguer do Madeiro, ele gosta de viajar. Então, nisso a gente tem a indústria de bebidas, a indústria de alimentação, a indústria de agência de viagens, só nesse exemplo bem curtinho, competindo pelo mesmo lead. Então, eu entro no leilão junto com esses caras, não só com a Samsung, com a LG, verdade, com a Motorola. Então, a concorrência é com base na persona. Isso que vai encarecer, isso que vai dificultar a oferta versus demanda de tráfego na internet. E, agora eu vou olhar até para a câmera aqui. Para de achar que oferta é preço. São coisas completamente diferentes. Quando você coloca o diferencial, cara, a coisa que eu mais escuto no mercado hoje, quando eu vou em clientes e tudo mais, eu pergunto, cara, o que você tem de diferente? Por que eu compraria de você e não do outro? Pela qualidade e pelo preço. Qualidade não é diferencial. Atendimento não é diferencial. Atendimento não é diferencial. Preço não é diferencial. É obrigação. É obrigação. Então, se você hoje enxerga isso como diferencial, tira fora. A não ser que você seja uma Casa China da vida, né? Que briga por preço e você se posiciona com isso e você ganha um volume muito grande, né? Agora, se você é um pequeno, médio empresário, entenda que o diferencial teu, ele tá muito além do que essas coisas que são obrigações. E cada vez mais o mercado vai afunilar para isso. E a não ser que você seja um Outback também, né? Pra pensar em atendimento. Gordo é foda, né? Só dá exemplo de bebida e comida. Não, e eles têm um atendimento diferente, né? Ó, igual eu dei um exemplo. Tem uma palestra que eu dei que eu falei, nossa, você pode se vestir de urso panda e fazer uma entrega em casa. Aí realmente você vai ser único. Mesmo assim podem te copiar. Entende? Então é um exemplo, claro que não é para fazer isso que eu falei, é só um exemplo, mas é um exemplo que torna o teu atendimento diferente. Aí sim, você é o único que atende como urso panda e entrega na casa da pessoa e faz uma dancinha para ela. Entende? Então essas coisas que diferenciam não o produto pelo produto, é a experiência pela experiência. Entende? É o resultado pelo resultado. Essas coisas diferenciam. Agora, eu falo assim, não, eu sou gestor de tráfego, o Guilherme também é gestor de tráfego. A gente faz a mesma coisa. Não, mas eu cobro X por mês. O Guilherme cobra Y. Você entende que eu estou me igualando ao mercado? Se você se igualar ao mercado, o cliente vai igualar você também. Então você precisa criar a tua própria autoridade em saber que você é diferente. Então faça alguma coisa diferente de verdade, né? Caso contrário, se você se igualar, o cliente vai te igualar. No preço, no concorrente, vai falar, não, mas o fulano faz mais barato. Não, mas o ciclano é melhor e não sei o quê. Entende? Entrega menos tempo. Porque ele tá te igualando, ele tá te comparando. E ele não tem culpa disso. Foi você que se posicionou dessa maneira, né? Perfeito, então, perfeito. Essas coisas aí, cara, vão acabar com o bom é que o mercado peneira. O mercado seleciona. É uma seleção natural. Então, quando infla muito assim, você tem muita oferta, mas logo ele volta a se afunilar, só que de um jeito diferente. Ele muda, né? Focando sempre em quem é especialista. Tem um outro ponto que a gente ia conversar,
que é justamente esse: curtida versus venda. Um cliente procura hoje uma agência, um profissional de marketing, por qual motivo, Guilherme? O que você acha? Cara, são muitos motivos. Por incrível que pareça. Talvez não seja a resposta que você queira, mas são muitos motivos. Não tem problema. E eu até tava com um exemplo para dar aqui de um cliente que a gente encerrou o contrato faz pouco tempo, porque eu me sentia um charlatão por atender o pedido dele. Ele queria... Ele não interessava quantas mensagens com pedido de orçamento ele recebia, quantos leads ele recebia. Ele queria seguidor e curtida na página. Falei, bicho, isso aqui, ó, tá aqui o site pra você comprar seguidor, tá aqui o esquema que eu vou te ensinar pra você ter curtida nas tuas fotos, mas isso eu não consigo trabalhar sentindo que eu tô te enganando. Uhum. Mesmo você sabendo disso. Sim. Né? Então, a resposta talvez que você esperava é: o cara espera resultado em vendas, em leads, contatos, em aumento de faturamento, em aumento de percepção da marca na internet, né? Em mais clientes. É isso que eu acho que tem que ser. Sim. Mas não tem todo mundo... Neste caso, a estratégia dele é branding. Ele quer aparecer. Ele quer ter números os números de vaidade, que a gente chama, né? Que é visualização, é curtida, é compartilhamento, essas coisas assim. Mas tem como você fazer isso de uma maneira correta? Tem só que lembra que a gente falou do custo de você claro. Sempre aumentando? Cara, olha o que a gente tá fazendo aqui. Eu não compro curtida. Eu não compro seguidor. Uhum. O que eu tô fazendo para isso? Tô aqui produzindo esse podcast. Dou aula semanal. Por quê? Aí eu, através da produção de conteúdo densa, trabalhosa, com custo de horas, com custo de estrutura, uma hora eu vou ter audiência. Sim, o conteúdo orgânico ele demora mais para dar resultado, até porque você precisa testar muita coisa, é muito mais teste e mais trabalho envolvido, né? E sim, existem empresas que buscam branding, que é o caso dele, engajamento, branding, que nesse caso, Guilherme, eu acho que deveria ter uma agência específica para branding, entende? Para prometer o resultado para o cara de branding. Entende? Eu vou posicionar a sua marca. Aí eu acho que é um pouco diferente da demanda que ele queria ali. Uhum. A demanda que ele queria, como você falou, é ego. Porque não adianta Mas você... tem um motivo por trás disso, não tem? Agora você fazer uma estratégia de branding, de posicionamento de marca, é um negócio sério. Uhum. Né? Mas Guilherme, vamos tentar pensar junto aqui. Se uma empresa tem o intuito de aumentar seguidores e curtidas e engajamento, não tem problema nenhum. Porém, qual é o motivo real por trás disso? Por que ele quer isso, né? Não sei. A gente teria que estudar um pouquinho melhor esse motivo real por trás desse número que ele quer. Tem uma palestra que eu dou sobre Instagram. Eu sempre atualizo esses números, então ele deve estar um pouco desatualizado. Uhum. A Lacta detém 52% do market share de chocolate no Brasil. Sim. Certo? Cacau Show acho que não chega nem a 8%. A Lacta, o levantamento, 350 mil seguidores no Instagram. Cacau Show, 3 milhões e 300 mil. Quem vende mais? Entendeu? Então, o que eu quis dizer com isso? Que se você não tem uma estratégia de conteúdo consistente por trás, de repente, exemplo hipotético, eu vendo produto de limpeza. Uhum. Se eu ficar querendo curtida em foto dos produtos de limpeza, não tem nada por trás. Agora, se eu pegar e montar uma websérie com donas de casa, com pessoal de hotel, uhum, para mostrar como que os meus produtos podem ajudar em determinadas situações e tudo mais. Mas isso custa. Custa e tem que ser bem feito, né, ainda. Caso contrário, você vai pagar, você vai entendeu investir. o ponto que eu quis dizer? Entendi. Aí você aí você justifica você botar dinheiro em visualização de vídeo, em aumento de seguidores, porque você tem algo para entregar consistente para o seguidor em troca da atenção dele. E na hora do fechamento do contrato com uma empresa dessa, você tem que deixar muito claro o planejamento que você tem e uma previsão de como vai funcionar as coisas, né? Porque caso contrário, vai gerar a ansiedade que gera. Né? E eles estão certos em geral. Eles não conhecem muito bem o ramo. Eles estão contratando porque eles precisam de um especialista para cuidar daquilo. Né? Aí o especialista vem ou promete resultado que não vai alcançar, ou não promete e não faz. O ideal é você juntar os dois mundos. Você não prometer
mas você fazer. Né? E você mostrar a evolução durante esse tempo. O processo tem que estar sempre muito... Por isso que o atendimento é outra coisa muito importante. Né? O processo tem que estar muito claro. Ele tem que saber, opa, eu estava aqui, eu estou aqui. Eu estou fazendo isso, isso e isso para chegar ali ou tentar chegar lá. Entende? Isso tem que estar muito claro na cabeça do cliente. Se estiver claro, aí sim o cliente vai abraçar a causa, né? Porque é um projeto, né? Aí eu acho que a gente pode emendar num tópico que a gente levantou, que é como fazer uma linha de produção. Porque agora sim. Isso tem tudo a ver com teus processos de entrega e tudo mais. Todo mundo pensar, voltando lá ao comecinho, a agência é tudo igual. A agência tem que fazer tudo. Todo mundo pensa que eu estou contratando uma agência de marketing digital, eu tô contratando aquele criativo que fica 3 horas da tarde fumando maconha e tomando uísque. Isso daí é só em Mad Men. Não é assim. É muito mais hoje sobre planilhas, números, análise de dados do que sobre criatividade. É verdade. A criatividade é pautada em cima do número. Perfeito. A criatividade... E hoje é um privilégio a gente ter isso. É, claro. Imagine, cara. Por isso que até hoje você vê comercial de TV de qualidade ruim. Né? Local, então? Eles ganham na persistência, né? De tanto que aparece, imagina quantos milhões. Você tem máximas de mídia, né? Então, para você, na propaganda em si, que isso é do marketing clássico: alcance, frequência e impacto. Alcance geográfico, quantidade de pessoas, frequência, é o que você acabou de falar. O cara ganha na insistência. Né? Você não aguento mais ver esse cara que eu vou comprar. E impacto, aí a gente entra na criatividade. Exato. Que é o impacto da mensagem. Olha a diferença. Televisão, rádio versus marketing digital. O marketing digital você tem alcance controlável, você tem frequência baixa, que se você bater uma frequência alta, você tem um valor... Tua campanha para de performar, você sabe disso. Né? Você tem uma frequência baixa, ou seja, você tem pouco tempo para convencer. E você tem que saber o público certo. E você tem frequência, alcance e impacto, exatamente. O teu impacto tem que ser gigante. Nesse pouco tempo que você tem para impactar. Que daí você entra design, copy. Exatamente. Na televisão é o contrário. Entende? Você tem um alcance grande, porém totalmente descontrolado. Você tem uma frequência gigantesca. Se você não tiver frequências gigantescas, você não vai ter resultado. Né? E o impacto que você gera é pequeno. Mas a tua frequência vai martelando até que a pessoa lembre de você. Né? Da musiquinha que você fez lá, né? No estúdio. Né? Tem tantas musiquinhas aí de rádio e de televisão que a gente lembra até hoje. Né? Então, olha a diferença dos dois. Esse você não mensura muito bem, esse você mensura exatamente. Né? Então, eu acho que essas métricas elas são fundamentais aí para qualquer. E daí o que a gente estava falando sobre o processo. Você transformar numa linha de produção, né? Eu vou dizer para você, Guilherme, que essa foi a melhor coisa que eu fiz. De tudo isso que a gente conversou, hoje a melhor coisa que eu fiz foi transformar a minha empresa numa máquina, numa linha de produção, né? Você pensa, não, mas como que você vai pegar setores criativos e transformar em linha de produção? A gente vai chegar lá. Eu vou pegar o meu exemplo. A gente tem a Next Step, desenvolvimento web, entende? Existem coisas que são complexas, existem coisas que são mais simples. O que eu precisei fazer? Documentar processo. Como é que você documenta processo? Processo é nada mais, nada menos do que imagine uma máquina. Cada pedacinho da máquina tem uma função. Aquela função, ela trabalha para frente, para trás, a engrenagem, né? Você precisa apertar um botão para acionar ela e ela vai gerar um resultado. Imagina uma máquina. Vou pegar esse copo aqui como exemplo. Ó, imagine que esse copo ele entra areia, né? Não tem vidro. Ele entra areia, eu coloco na máquina, faz o procedimento, esquenta, tal. E ele sai o copo. Isso é um processo de criação de copo. Sabe o professor Vicente Falcone? Ele descreve o que é um processo, ele mostra o que é um processo. É o passar café. Para você passar um café, então você tem que colocar água na chaleira. Colocar a chaleira,
ligar o fogão, colocar a chaleira ferver, a água ferver na chaleira. Aí você tem que preparar a garrafa térmica, colocar o filtro, colocar o passador, colocar água quente, o pó, blá, blá, blá. Isso é um processo. É um passo a passo de uma sequência de coisas que precisam ser feitas. Exato, é uma receita. A receita de bolo é a mesma coisa. É um processo, Né? perfeito. Você entra com os ingredientes por si só, eles não são um bolo. O bolo é a junção deles e o que você fez durante esse processo. Pronto, você entregou o bolo. O processo é isso, ele tem início, ele tem meio, ele tem fim e ele tem melhoria contínua. Né? Então é isso. Mas aí parece até meio complexo a gente pensar assim, Elvio, como que eu faço para documentar os processos aqui de um gestor de tráfego? É muito simples. Você vai ter várias coisas que eles fazem. Começa pelas atividades, né? Pelas entregas. Faz uma engenharia reversa, né? Você começa pela entrega, aí você vê o que ele precisou para entregar. Ele precisou fazer uma copy, ele precisou fazer um design, uma capa, uma estratégia, card, exatamente. Vídeo. Ou demandar de alguém, né? Entregável de um outro setor. Exatamente. Ele precisou configurar a campanha, ele precisou pegar o orçamento de algum lugar, ele precisou fazer tal coisa. E você entende que cada etapazinha dessa tem uma receitinha de bolo para fazer? Checklist. É checklist. Exatamente. Pega um Google Drive que você tem, tenta mapear os setores da tua empresa, as entregas que você faz, e depois disso você coloca checklist para cada um desses aí. Vai ficar bastante coisa. Depois que você terminar de fazer, vai ficar bastante coisa. Mas qualquer pessoa vai conseguir fazer. Só lá na agência, o processo que entrou um cliente novo, a gente chama de setup de tráfego. São 74 pontos de verificação. 74? Só no setup de tráfego. Exatamente. Imagine 74 você guardar na cabeça. Não, é checklist. Checklist de data, né? E prazo final. Exatamente. Aí sim, se você tem porque aí chama de KPI, né? Que são as indicações de performance daquele processo. Às vezes você faz um processo e ele tá ruim. Entende? Você precisa melhorar ele. Entende? Então o que você faz? Eu preciso saber se a entrega que esse processinho me gera, por exemplo, vamos pegar um processo pequenininho, simples aqui de design. Né? Design de uma campanha, por exemplo, né? De um anúncio. Né? Ele teve uma entrada de dados de algum outro setor, provavelmente de copywriting ou de estratégia, não sei. Chegou para esse designer um briefing. Ele tem um passo a passo para seguir esse briefing e ele também tem o que ele precisa entregar no final. Claro que a criatividade dele vai estar em cima desse briefing. Entende? Você já deu todos os ingredientes da receita do bolo para ele, conseguir processar, fazer o bolo dele e entregar o bolo para você. Se o bolo vai estar queimado, se o bolo vai estar cru, se o bolo vai estar sem cobertura, aí é uma outra história, que daí você tem uma noção da performance, tanto da pessoa quanto do processo. São as anomalias no meio do processo que precisam ser documentadas, revistas, ajustadas. Exato. Às vezes até o processo está mal escrito. Às vezes na receita do bolo, você colocou lá que você precisa colocar no forno antes de crescer o bolo. Entende? Aí o bolo não cresce, fica pequeno. Entende? E como que você estruturou os processos? Google Drive. Pensando em ferramentas. Tudo foi a ferramenta free do Google. Simples. A gente criou primeiro, a gente fez Google Drive. A gente separou os setores em pastas. E cada setor a gente tem as atividades que aquele setor faz, as entregas que aquele setor faz. E a gente gravou um vídeo para cada um. Só que esses vídeos mudam, tá? Porque igual eu falei, melhoria contínua. Então esses vídeos mudam frequentemente porque às vezes teve um errinho ou uma exceção que a gente nunca teve naquele processo e que agora a gente precisa ter. É que hoje é mais fácil gravar vídeo e hospedar na nuvem. Olha que engraçado, nós estávamos falando sobre a informática, o marketing digital e a medicina e a engenharia, né? Há 5 anos atrás não era... Você não tinha... O que tinha de capacidade era 1 GB grátis, eu acho, se não me engano, no Google. Verdade. Você não tinha... Não era barato você hospedar um vídeo, você não tinha ferramentas de captura decente. Hoje uma webcam do computador já resolve para você fazer isso. Hoje tem uma webcam de R$500 que resolve para você fazer. Põe no YouTube, não listado. Não, exatamente. E aí, então o professor Vicente Falcone, ele, nos treinamentos de gestão da qualidade dele, como isso foi montado há 20 anos atrás,
Ele não tinha esse recurso do vídeo. É. Então ele tem um documento que chama-se POP. Procedimento Operacional Padrão. Aí você POP, departamento, o número do POP, e você tem a receita do bolo. Cabeçalho, você tem materiais necessários para execução das tarefas e depois um passo a passo. Exato. 1, 2, 3, 4. Opa, deu problema no 4? Ou você vai pro 4.1 ou você vai pro 5. Isso. Ah, não deu problema. Então 4.1 tá resguardado ali. 5, 6 e assim por diante. E cuidar para os processos não ficar muito complexos, né? Porque quando eles ficam complexos, você tem mais chance de erro humano acontecer nele. Então, se você vê que o processo começa a ficar complexo com 4.1, 4.2, eu sugiro que quebre em subprocessos, né? Então você pega o 4.1, 2, 3, 4 e cria subprocessos daquele, dependente. E daí vai ser uma receita de bolo dentro da outra receita de bolo. Aí pronto, cara. Aí você começa a pessoa começa a entender melhor como é que funciona. A massa e a cobertura. Porque assim, quando você contrata alguém, a pessoa tem a curva de aprendizado. Então assim, você não pode exigir dela... Ela tem um tempo de break-even, claro que uns mais curto do que outros. O break-even, quer dizer, é o ponto onde ele começa a entender e fazer sozinho as coisas sem grandes problemas, né? Então até essa curva, você precisa ter processos. Eu vejo muita gente cobrando de funcionário e não ensina. Não tem processo definido, não tem um checklist, ou seja, é um negócio meio que assim, ó, veja aí e aprenda. Não tem onboarding. Onboarding. A pessoa entrou na empresa e tá, agora o que eu vou fazer? Exato. Então, lá na Next Step a gente fez isso. Outra coisa que a gente fez, a gente montou uma área, uma intranet, basicamente. Uma área interna onde a gente colocou projetos de sucesso. E esses projetos de sucesso a gente usa como inspiração para outros. Então, por exemplo, para dentista, a gente tem lá o tipo de institucional, site institucional para dentista. A gente já sabe os que os clientes gostaram e aprovaram, e a gente pode usar como inspiração. Landing pages. Landing page é um pouquinho um pouquinho diferente, que depende de cada estratégia. Às vezes é do mesmo nicho, mas com estratégia diferente, né? Mas e-commerce. E-commerce é mais tranquilo ainda, entende? Porque você vê uma estratégia de loja e ao invés de... Imagina eu chegar para um programador e falar assim, ó, cria um e-commerce. Pode criar um e-commerce de, sei lá, de sapato feminino. As variáveis são milhares. A cabeça dele, ele vai começar a fazer o quê? Vai começar a caçar lá. Aí você entrega um projeto que na cabeça dele ficou lindo, mas o cliente olha e fala, não gostei. Um dos pontos para o fim das agências de marketing digital é briefing cagado. Isso talvez seja a primeira coisa, né? E isso por conta do atendimento, do comercial, mas muitas vezes por conta do cliente. Ele não sabe o que ele quer. É verdade. Você precisa saber fazer um briefing para extrair do cliente, mesmo que ele não saiba. É porque às vezes até... Eu acho que é mais papel da agência fazer isso, inclusive. Do que obrigar o cliente a saber o que ele quer. É verdade. A gente tem a bagagem, a gente tem a consciência, o discernimento necessário para chegar pro cara. Putz, eu quero fazer um e-commerce, mas eu quero gastar pouco, eu não quero... Cara, o e-commerce é uma filial tua. É, uma loja. E ela vai... Você não vai ter investimento em decoração na loja, em quebrar parede... Mas você vai contratar uma plataforma, montar uma plataforma decente. Você não vai ter investimento em fachada, mas você vai ter que ter investimento em tráfego. Na tua loja, você muda uma loja de roupa. Você não muda o vitrine o tempo todo. Perfeito. Porque você sabe o que vem, o que é melhor estar na vitrine. Numa loja virtual é a mesma coisa, entendeu? Então você tem que saber ali o que colocar na loja. Você tem que ter uma instrução. Porém, eu entendo, o Guilherme, ele tá certo nessa questão de... Às vezes o cliente não sabe o que ele quer, entende? E quando o cliente não sabe o que quer, já viu aquele ditado? Para quem já tá perdido, qualquer vereda é caminho. Boa. E se você pega uma vereda, um caminho, que você não sabe, você pode não gostar dele lá na frente. E daí você fica insatisfeito e acaba culpando todo o processo, né? Aí a agência... acha que fez um trabalho ruim. Mas fez mesmo, né? Fez mesmo porque não soube fazer um briefing, né? Cara, a arte de fazer perguntas.
Lembra lá atrás, aqui na nossa conversa, que eu falei que a qualificação que a gente faz lá nos Estados Unidos é por quiz? É só pergunta. É só pergunta, cara. Pergunta certa para a pessoa certa. Você estimula. As pessoas odeiam se sentir burras. As pessoas odeiam que você coloque elas numa situação de pressão. Então, as perguntas fazem você extrair sentimentos das pessoas. Se eu começar a fazer perguntas sarcásticas aqui para você, uma pergunta, eu não consigo te deixar com raiva, mesmo sem afirmar nada? Com certeza, com Eu certeza. não consigo te deixar feliz fazendo perguntas? Sim. Porque você... Spin selling total. Exatamente. As perguntas é uma arte de você despertar na pessoa o que ela mesma já sente e quer. Isso é uma estratégia para você encantar clientes, inclusive, de serviços complexos. Fazer o cliente achar que ele teve a ideia. Sim, exato. Para que ele diga, putz, tive uma ideia. Com perguntas, você começa a fazer isso porque você instiga e mentalmente ele está respondendo aquilo e pum. E gatilhos iniciais de perguntas, por exemplo, você entende teu mercado melhor do que eu. Você já está no teu ramo há tanto tempo. E é verdade. Aí você pega e faz uma pergunta para ele. Essa pergunta já está aberta para ele responder de maneira sincera, porque ele sabe do que ele está falando. Entende? Então, a maneira de você perguntar para as pessoas, ela vai te dar tudo que você precisa para fazer um bom trabalho e ajudar ele mesmo. Ou vai fechar as portas de vez. Ou vai fechar as portas de vez se você não souber fazer, justamente. Eu tava dando um treinamento na sessão comercial no último sábado e falei muito para eles sobre exatamente isso. Você não pode parecer na frente de um cliente ou numa reunião de networking de negócios que você sabe demais frente àquela pessoa. Você conhece demais, porque isso faz exatamente o que você falou agora há pouco. A pessoa se sentir burra. E sabe quem são os piores em fazer isso? São duas classes. Primeiro, advogado. E segundo, marqueteiro. É verdade. E coach também. Coach adora falar. Falar complexo, falar difícil. Então, o advogado é incrível, cara. Advogado não sabe fazer produção na internet porque eles parecem que querem falar com outros advogados. Olha, eu sei mais que você. Exatamente. Eles parecem que querem medir o tamanho de quem sabe mais. É falta de conhecimento de público ou ego também, às vezes, também, né? Porque às vezes você sabe como o teu público fala. Eu tenho uma estratégia, eu vou compartilhar aqui agora. É a melhor estratégia para você fazer marketing. Você pegar comentários dos teus clientes. Por exemplo, eu estou vendendo desodorante. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Reclame Aqui e vou ver que tipo de reclamações, que tipo de dores, o que aflige o pessoal que compra desodorante. Eu vou nos vídeos mais assistidos do YouTube relacionados a desodorante, vou ver o que eles gostaram, o que eles não gostaram referente a desodorante. E eu vou anotar tudo aquilo. Você entende que ali nesses comentários vai ter dor? Você entende que nos comentários vai ter benefício, o que eles gostaram? E nos comentários vai ter objeção. Não comprei por causa disso. Não gostei por causa disso. Você faz uma análise SWOT só com base em comentário real. Comentário é pessoa falando. E detalhe, você não vai criar um marketing. Você vai pegar exatamente os comentários. Você viu que eles falam muito a palavra ok. Você vai começar a usar ok no teu anúncio. Você viu que eles comentam, que eles têm uma linguagem mais fácil, às vezes escreve até errado. Não tem nem problema de você errar no teu anúncio, sabia? Às vezes isso conecta e impacta, cara. É você falar a mesma língua deles. Entende? Você fala igual, não é nem a mesma língua, é igual. Você tem que repercutir como eles falam. Aí você pega os comentários, pega lá umas 5 páginas de Word, de comentário. 10 páginas. E você começa a ver padrões. Detectar padrões. Eu tô vendo o padrão dessa dor aqui. Beleza, essa dor que você vai usar no teu anúncio. Eu tô vendo aqui um padrão da objeção de que ele não comprou porque estava longe da casa e não tem entrega. Entende? Pronto, você vai usar isso no teu marketing. E na definição do teu produto. Isso é um erro quando faz lançamento. O pessoal tem muito disso. Não, eu já tenho o produto em mente já. Não. Não é assim que funciona, cara. O produto só vai aparecer depois que a gente vê o que o público precisa.
Aí o produto aparece. Imagine que tem uma rodinha de pessoas precisando de uma coisa. Você vai lá, vai entrevistar cada uma delas, vai conversar com perguntas inteligentes e você vai pegar, vai fazer a tua tarefa de casa, vai estudar isso. Aí você vai trazer a solução para essa rodinha de pessoas. Caso contrário, acontece o que você falou agora. É o que muitos advogados fazem, claro que não dá para generalizar, muitos advogados fazem e outros nichos também, que é de achar que eles têm a solução. Mas não. A solução está na mão do cliente, no problema do cliente. Né? E pronto, cara. Você passou ali agora de forma pela tangente 2 estratégias importantíssimas de copywriting. Uhum. Primeira, você nunca escreve o título por primeiro. Então você nunca entrega o produto antes de saber a necessidade, é a mesma lógica. Exato. Né? E a segunda é, as pessoas tendem a escrever rebuscado. Seja advogado, seja marqueteiro, vou escrever bonito, porque eu sou publicitário. É o contrário, você não conecta, você afasta. É a influência da televisão, Guilherme. Você afasta. É muito marketing. Eu odeio, não é vida real. Eu odeio, Guilherme, aqueles marketing. Venha você também. Corra agora mesmo. Pensou X, pensou X. Exato. Cara, é marketingzinho dos novo anos 80. Conceito em... Cara, o que quer dizer um novo conceito? Um novo conceito em capinha de celular. O melhor cheeseburger da cidade, né? Quem que falou? Quer dizer que todo mundo da cidade provou aquele cheeseburger e falou por unanimidade. Isso ou é culpa por maioria. de agência. Isso é culpa de agência. As agências de publicidade que existiam antigamente. Porque antigamente o marketing da TV e da rádio eram muito presente. Então essa cultura... E eu vou falar, isso é bom, cara. Isso é bom porque é mais fácil de você se diferenciar. Sim. O cara que faz diferente, que entende o público e que vende o que eles precisam, larga na frente. Só que cada vez mais tem gente aprendendo isso também. Inclusive as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Sim. Entendeu? Então, mas é bom, sobe a régua. Sobe a régua. É importante. Exatamente. Muita gente pergunta, por que você dá consultoria grátis para outras agências ou para o mercado no teu Instagram? Porque sobe a régua. E te dá autoridade também. O cliente... A hora que ele chegar numa concorrência e o cara tá oferecendo basicamente uma coisa parecida com a minha, se eu tô cobrando 10, o cara não vai vir por 500. E o cliente fala, não, mas é por 500. Aqui, olha, ele tá cobrando 500 e você 10 mil. Então você sobe a régua. Isso que é importante. Exato. E o comercial é quem tem que estar mais alinhado com isso. Porque comercial, pensa comigo, comercial é exatamente a venda que você faz online, só que offline. Entende? É uma arte de fazer pergunta, é uma arte de conhecer o público, é uma arte de você saber mostrar a tua oferta. Oferta. O que é oferta, gente? Oferta é um conglomerado de coisas. Oferta é experiência que você dá para o cliente. Oferta é que tipo de coisas estão embutidas como bônus, como benefícios, que tipo de problemas você resolve. Oferta é, sim, a garantia. Garantia tanto de que o teu serviço vai performar, né, quanto de, se caso der problema, ele tem um resguardo de risco, né, garantia de risco. A oferta também compõe o próprio preço, né, então, mas não é só preço, né, oferta, né, tem muita gente que coloca isso. As pessoas pensam no conceito coletivo que oferta é de por, ou 10% de desconto. Isso é preço. Não, oferta é o combo de coisas que você vai entregar. O produto faz parte da oferta. Exatamente. O que é a minha oferta hoje na Next Step, por exemplo? A Next Step tem uma oferta clara de ser terceirizado de agência. A gente tem uma linha de produção que entrega muito mais rápido do que uma agência normal entregaria, e entrega muito mais rápido e com menos custo e com menos curva de aprendizado do que um funcionário ou uma equipe faria na tua equipe. Então é muito mais fácil de você fazer. Muito simples. Então a gente se posicionou desse jeito e é isso, eu não vou fugir disso. Se eu fugir muito disso, começo a viajar na maionese, começo a abraçar o mundo, já fiz isso. Já quebrei muita cara. Que não deu certo. Já. Acho que chegamos aos principais pontos que podem acabar com as agências de marketing digital no formato que a gente conhece hoje. Né? Nós temos, para o nosso último tópico aqui, as previsões. O que você vê no curto, médio e longo prazo para o nosso mercado de marketing na internet, marketing digital? As minhas previsões, né? Vamos lá.
Pai Elvio falando agora. O que eu acho, cara? Previsões. Hipernichos a curto prazo, tá? Eu vou falar curto e a médio prazo. A longo prazo é muito difícil você prever algo nesse ramo digital. Eu vou falar a curto e a médio. A curto prazo, hipernichos. Então vai ter muita gente se posicionando como os influencers já estão fazendo. Antigamente, influencer era quem influenciava de qualquer coisa. Celebridade. Né? Celebridade, justamente. E... Ana Maria Braga, ela pode vender desde marca de requeijão até produto pet. Exato. Ela pode vender, se ela quiser, um curso de comunicação de televisão. Sim. Então ela pode vender um curso de culinária. Ela pode fazer o que ela quiser. Então, assim, é algo meio amplo, assim. E isso daí tá saindo de moda, já saiu, né? Então, quanto mais... Se você quiser, você é anônimo e quer se posicionar com autoridade no marketing digital, se você fizer... Isso tô falando de pessoa e de marca também. Tá? Se você começar a ser muito amplo, vai ser muito difícil de você se posicionar, tanto no orgânico quanto no pago, né? Agora, o que eu vejo? Eu vejo hipernichos, né? Igual eu te falei, eu poderia gerar lead lá nos Estados Unidos para o ramo de cleaning service, de limpar a casa, junto com o ramo de instalação de paver e de carro e de não sei o que, poderia. A mecânica é a mesma. É a mesma. Mudaria só o público, né? Mas você entende que eu deixei meu negócio mais complexo? Com certeza. E eu vou concorrer com o que eu concorro com o paver é diferente do que eu concorreria com o cleaning service, apesar de ser house, apesar de ser de casa, né? Igual. Então, hipernichos, essa é uma das previsões que eu vejo para agora, né? E hipernichos, quando você, por exemplo, o que é um hipernicho? Culinária é um nicho, certo? Hipernicho churrasco. Culinária vegana. Culinária vegana. Churrasco barbecue de defumação, né? Hamburgueria, entendeu? Isso são hipernichos. Eu vejo hipernichos, você se posicionando como hipernichos e as pessoas se tornando melhores em copies dentro desses hipernichos. Então tua concorrência diminui. Mas o público diminui também. Imagine, eu vou deixar de vender para todo mundo a culinária e vou vender sal só para churrasqueiro. Mas é essa a tendência. E cada vez mais, ou não é? E aí, você diminui o alcance, voltando ao que a gente estava falando, você diminui o alcance, mas você aumenta o valor agregado para aquele público. O valor agregado, você pode aumentar a tua margem. Você se posiciona você pode aumentar a tua autoridade. É mais fácil de você se posicionar. Então essa é a previsão que eu tenho aqui a curto prazo. Que já está acontecendo, na verdade, né? A médio prazo, o que eu vejo? Eu vejo um marketing mais inteligente, cara. Eu vejo um marketing tão pessoal que ele vai ser ainda melhor do que ele é hoje. Hoje, por exemplo, você entra num site da Netshoes, você sai vendo tênis até o ano que vem, entendeu? O tênis que você viu. E o que dá raiva, que às vezes que você comprou e não criaram um público de negativação de compra. Exato. Ficam gastando dinheiro à toa. Justamente. Então, isso daí já é um início. Porém, eu vejo, cara, posso estar viajando a maionese, mas essa é uma previsão minha, é o que eu acho. Eu acho que os sites eles vão ficar mais inteligentes. O que eu acho? Por exemplo, se você entrar num site da Netshoes, por exemplo, e a sua cor favorita for azul, eu imagino que o site vai se adaptar ao que você gosta. Para virar um ambiente mais confortável de navegação. Exatamente. Tanto em layout quanto em textos, né? Você vê que o YouTube já é assim. Só que não em cores, né? Mas o que aparece ali é o que você já gosta. Entende? O Facebook, qualquer outras redes, o que mais você acessa, aquilo vai começar a se moldar para você. E eu vejo o marketing trabalhando assim também, né? Por exemplo, existindo algumas ferramentas, eu já vi que existe algumas ferramentas desse tipo, onde você consegue fazer as headlines otimizado para a pessoa. Entende? Cara, o Facebook já faz isso. Nos anúncios. É verdade. O Facebook já faz isso. O Google mudou, não existe mais agora a rede de pesquisa texto. É só rede de pesquisa anúncio dinâmico. Ele vai entregar o título do anúncio de acordo com a pessoa que estiver pesquisando. Falta os sites. Exatamente. Então eu acho que o desenvolvimento vai evoluir nesse sentido, né? Vão aparecer ferramentas aí que façam os sites ficarem cada vez mais dinâmicos.
Mas dinâmicos a nível pessoal. Não é nem dinâmica, não. O meu público pensa é assim, que é como é hoje. Né? Aquela pessoa pensa assim. Bicho, 2007. Primeiro ano de faculdade. Eu lembro de uma das primeiras aulas. Não lembro se era a mídia, o que era a matéria. Mas eu lembro de um professor falando que hoje o marketing é amplo. Logo, logo nós vamos ter o marketing de nicho. Nós já passamos do marketing de nicho. É verdade. Tá. Aí ele falou, nós vamos chegar até o marketing de personalização. O cara tava certo. Tava certo. O cara tava certo. É uma previsão a médio prazo. Depois da personalização a gente não tem como saber, né? Pelo menos, a não ser que a gente tenha uma análise mais crítica, mais em cima de dados, né? Que a gente tá trazendo mais de mercado mesmo agora, né? E eu acho isso, cara. Eu acho que essa personalização, tanto para produtos digitais, para produtos físicos, para marketing mesmo, ela vai cada vez mais existir, cara. Entende? Cada vez mais até porque específico. Até tem alguns dados no Instagram da Bons de Briga Digital School, se vocês quiserem ver sobre isso. O consumidor está cada vez mais pedindo que as marcas se posicionem em causas que os clientes acreditam. Com certeza, com certeza. Porque assim, no final das contas... Isso é uma forma de personalização, né? Com certeza. Porque pensa comigo, é muito mais eficiente eu vender chinelo. Vamos pegar o exemplo do chinelo, da Havaiana que a gente estava falando, né? É muito mais eficiente. O que você acha que é mais eficiente? Eu vender Havaiana ou eu vender Havaiana rosa com desenho diferente para a Juliana que mora em Ponta Grossa? Com certeza o que vai agradar mais a Juliana. Exatamente. E você pode colocar ali ainda recuperação de carbono, ESG, não foi testado em animais, produto 100% vegano. Nossa, exato. O que ela gosta. É o que as pessoas... É esse tipo de posicionamento que as pessoas estão esperando das marcas. E isso torna cada produto cada vez mais personalizado. Exato. Mas nós temos um desafio aí, que é a minha pergunta para você. 2023... fim dos cookies de terceiros. Como personalizar ainda mais? Olha, cara, realmente, isso daí pegou muita gente de surpresa do marketing, do desenvolvimento, né? E você, apesar de os cookies eles mudarem o jeito de trabalhar, que ainda vai ter, né? Mas eles vão trabalhar por grupos, né, ao invés de ser personalizado para o IP, o computador da pessoa. Você vai ter que ter um servidor específico para armazenar. Justamente. É um rolão. Assim, vai ter que aprender a se adaptar, cara. O que eu acho que vai acontecer a partir de agora? As pessoas vão começar a focar um pouco mais no omnichannel, né? Então, assim, é um marketing offline junto com o online, né? Porém, o posicionamento do digital... ele tem que... Eu acho que vai surgir ferramentas até o ano que vem, eu tenho quase certeza disso. Que vão conseguir trazer essa personalização que a gente precisa, apesar de a gente perder um pouquinho de dados agora. Para quem não entende, as ferramentas vão mudar, os navegadores vão mudar, e esse negócio de você receber remarketing, receber muito anúncio, por conta das leis de LGPD, tanto aqui quanto na Europa, no mundo inteiro, elas mudaram. Então, por isso que eu acho que vão surgir ferramentas que gerem isso, com base na experiência da pessoa. Eu acho que vai ter que trabalhar com um público quente, cara. Cara, até aqui, todos os pontos que você falou, eu concordo 100%. Mas essa última frase é trabalhar com o público quente. Concordo 100%. Eu escrevi um e-book, quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube, se você está ouvindo por Spotify ou outro canal, é só entrar no Instagram da Bons de Briga Digital School, no link da bio vai ter também. Chama-se, tá tudo alinhado com o tópico aqui da live. Da live não, da gravação do podcast, que é o fim dos anúncios na internet. Como sobreviver a um mundo sem cookies. É um e-book mais técnico, é um e-book mais para profissionais de marketing, mas se você é empreendedor e tem curiosidade, você pode baixar, é gratuito. Onde eu falo muito sobre isso. Como você vai ter que produzir muito conteúdo personalizado para que você traga o lead para você. O lead topo de funil para você, e aí você
corra ele num funil de relacionamento, seja Instagram, ligação, e-mail, WhatsApp, para que você não dependa dos cookies de terceiro. Então, aonde que eu coloco, qual que é o ponto alto desse e-book, e tem ali o como fazer, é a produção de conteúdo bom e personalizado. Justamente para você gerar o público quente. Para você gerar o público porque quente. Porque o público quente, ele já vai te acompanhar porque ele quer. E daí sim você foge um pouco disso. Para ficar mais claro para o pessoal que está começando, a estratégia que o Guilherme está falando vem bem de encontro com o que eu estava falando, só que ele trouxe uma estratégia de como fazer. Que é você agregar valor de início, que é o que já se faz, né, no inbound marketing. Você agrega valor, mas cada vez melhor, tá? Vai ter que ser. Mas faz pouco ainda perto do tamanho do mercado. Isso é verdade. Cada vez melhor. E isso trazer leads para você, pessoas que te acompanham, e essas pessoas quererem acompanhar você. Essas pessoas, por vontade própria, acompanhar você, entrar na tua lista, querer saber mais de você. E este público mais quente é o público... Porque essas leis de LGPD, elas vieram por conta de, entre aspas, spam, né? Para proteger a privacidade do usuário. Era muita gente começou a anunciar na internet. Não precisava disso antes, né? Aí quando começou muita gente a anunciar para público errado, começa a aparecer anúncio para quem não precisa. Churrasco para vegano. Exatamente, a pessoa fica incomodada com aquilo e vai lá e bloqueia, vai lá e fica braba, começa a perder experiência nas plataformas que ela navega, entendeu? E isso é ruim para um Google, para um Facebook, para o Instagram, porque você está exatamente entregando uma experiência ruim para o usuário. Exato. E é tudo que eles não querem. Exato. Então eu acho que o conteúdo pode ser uma resposta, cara. Pode ser uma resposta disso, de como você gerar público quente. Conteúdo, talvez também outros métodos de qualificação de lead, igual eu falei. Você pode pegar um público frio, mas você qualifica ele no processo ali, por exemplo, de um quiz, né? Que é o que eu mencionei. De um vídeo interativo. Agora, você sabe os vídeos interativos? Sim, cara, sim, muito massa. A criançada, os meus filhos, amam. Eles são os próximos consumidores, né? A Alice tem 9, o Antônio tem 5. Eles já usam um monte de site com vídeo interativo. Sim. E sempre colocam A Netflix fez isso também, alguns filmes. Tem alguns filmes vários filmes. Você escolhe qual ação que vai... Cara, é muito legal. Você determina o fim da história. Exato. Conteúdo. Então eu acho que isso qualifica lead também. Qualifica tráfego que chega para você. Tanto no orgânico quanto no tráfego. É complexo. Por isso tem que entender muito interessante pensar nisso. Pensa comigo, é um jogo de xadrez onde você tem que prever as jogadas do outro lado. Então você montar um quiz bem feito, montar um vídeo interativo bem feito, inclusive conteúdo mesmo, marketing de conteúdo, ele é sobre isso. É sobre você prever o que o povo está querendo, né? Então eu acho que isso vai cada vez ficar mais forte e é mais trabalhoso, tá? É muito mais trabalhoso você fazer essas coisas que a gente está falando aqui do que você fazer anúncio. Ou escrever um e-book meia boca. E testar lá. Entendeu? Então, porque sabe o que começou a acontecer com o boom do inbound marketing? E eu percebi muito isso. As pessoas começaram a produzir conteúdo bosta, colocar num e-book. Pra quê? Só pra captar o dado. Faz uma cópia chamativa, captei o dado. Não vou focar aqui na produção, na entrega desse conteúdo. Já peguei o dado, já vou passar pro Insight Sales vender. Ou faz a venda direta. Ficar puto de baixar e-book. Já viu isso? Algumas coisas. Você baixava o e-book vinha no teu e-mail, beleza? Aí você já caiu na página de venda. Você não criou relacionamento. Não, é atrito de venda total, né? Porque o cara não tá pronto, o cara é público frio ainda. A gente acabou de falar que essa estratégia de conteúdo é para converter o cara em público quente. Mas para converter o cara em público quente, é a história que eu sempre conto pros meus alunos, que é: você vai chegar lá na balada, chegou lá na balada, viu uma mulher, ela deu uma olhadinha para você, você chega lá, dá uma piscadinha, vai chegar, ao invés de trocar uma ideia, quer casar comigo? É atrito. O que vai acontecer? No mínimo, um tapa na cara. Uma risada, se você não tiver uma gargalhada. E se você tiver pouca sorte, ela vai chamar segurança. O cara tá louco, tá me assediando aqui. Não existe. Tem todo um processo. Você vai pagar uma bebida, você vai trocar uma ideia, trocar telefone, vai chamar pra tomar um café depois. É o processo. Até chegar, namorar, noivar, casar, vai uma jornada de compra. Ainda mais se você não tem autoridade e é desconhecido.
Agora você chega pro Gustavo Lima e chega falando lá pra uma mulher dessa, pô, quer casar comigo? Pode ser que ela tenha Mas ela tem uma probabilidade reação maior de falar, pô, exatamente, vamos, bora. por causa da autoridade. Por causa né? Enfim, ainda mais se ela gostar disso, né? Do Gustavo Lima. Descer do palco, tá lá no show, desceu do palco, foi lá e pediu em casamento. Entendeu? É outra história. Então a autoridade, ela manda. A autoridade é rei. Entendeu? Então se você tem tráfego frio, você é anônimo e já faz venda, vai dar ruim. Aí você investe uma grana, o dinheiro não retorna, você acha que o marketing não funciona. Exatamente. Entendeu? É complicado, cara. Então é sobre entender a mente das pessoas, sobre você fazer algo de verdade, algo que agrega valor na vida das pessoas. Cada vez mais é isso, cara. Chega de comparar preço por preço, chega de comparar serviço por serviço. Agora é a hora de ser diferente. Agora é a hora de você levantar a bunda da cadeira e começar a entender a mente do teu cliente, cara. Você é cliente de alguém. Você tem coisa que você gosta, você tem coisa que você não gosta. Para de achar que você tem que vender para todo mundo. Entende? Imagine que uma pessoa quisesse te empurrar uma venda desse copo, que você não precisa de um copo. Entende? É começar a entender os outros, cara. Isso é empatia também. Só que para isso você tem que quebrar teu ego. Para isso, você tem que ser tão realizado dentro de você, que você não gera ansiedade de venda. Entendeu? Por exemplo, imagine que eu precisasse de dinheiro, tô ferrado na minha vida, pessoal, eu preciso de dinheiro. Você entende que às vezes, mesmo você precisando do que eu tenho, eu estou ansioso para vender, e isso impacta completamente na minha venda? Eu posso acabar com uma venda por causa disso, cara. Entende? Eu posso acabar com uma entrega por causa disso, porque eu tô pensando o quê? No dinheiro ou em agregar valor? Eu vou entregar porque eu preciso eu vou vender porque eu preciso vender, depois eu me viro como entrego. Justamente, cara. Não é bem assim. Justamente. E quanto mais o mercado pensar desse jeito, em dinheiro especificamente, claro que é importante. É óbvio que é, mas todo mundo sabe disso. Entende? Mas antes é o valor agregado. Agrega valor de graça, cara. De graça. Entendeu? Faz live, faz o que a gente está fazendo aqui. Agrega valor de graça. Advogado, agregue valor de graça para os seus clientes. Entende? Dentista, agregue valor de graça. O que você pode fazer que não gere tanto custo para você? Por isso que conteúdo é algo legal. E advogado ainda é mais complicado. Ele não tem como fazer anúncio se não for para gerar valor antes. Exatamente. Ele não pode falar consultas a partir de R$99. É verdade, tem isso também. Médico também não pode. Então, assim, são coisas que você precisa agregar muito mais valor. E justamente, às vezes, os que mais precisam agregar valor pensam só na venda. E daí vem um cara diferentão, pensa diferente, uma mulher que pensa diferente e domina o mercado. Pô, o cara teve sorte. Aí você quer ser igual o maluco, mas não consegue. Por quê? Porque você não entendeu a essência do negócio. Cara, essa talvez seja a maior dica que a gente pode dar aqui hoje, cara. Agrega valor primeiro. Seja interessante antes para ser interessado. Entende? As pessoas se interessarem por você. Você tem que ser interessante. Mas isso na vida, cara. Não tô nem falando no trabalho, cara. Até para você achar um relacionamento. Justamente. Seja interessante para ter amigos. Sim. Lembra que eu falei? Se sentir resolvido a ponto de não ficar nervoso de fazer uma venda. Aí, ó. Quer fazer um relacionamento, seja interessante. Caramba, seja resolvido com você mesmo. Primeiro lugar, autoridade. Gere autoridade, agregue valor na vida das pessoas. As pessoas vão gostar de você e pronto, você agregou valor no teu produto. Show de bola. Na vida, meu amigo. É isso aí. Aula, hein? Aula. Opa, dos dois lados aí. Acho que a pessoa que tá assistindo aí... Eu acho que a turma muito top. Vai ter que assistir de novo, anotar, fazer um debriefing, porque tem bastante sacada aqui. Cara, vai pro mudar. Mercado de empreendedorismo e pro mercado Eu não digital. Falei no início que quem assistisse ia ter um conteúdo que vai mudar o rumo do negócio, mas eu tô falando, é só pegar os conteúdos que a gente passou aqui. Caramba, processo, como faz processo? Falei como fazer aqui. O Guilherme falou como agregar valor, tá? O que fazer, como que vai ser o futuro. Caramba, tá tudo aqui, cara. É só pegar e aplicar. Vai lá e aplica. Fecha o vídeo agora, vai lá e aplica. É aquela história, mas quem são vocês para prever o futuro?
como nós falamos, nós somos dinossauros já aqui. Né? E a melhor forma de se prever o futuro é olhando para o passado. Quem sou eu? Eu sou um cara que fez um lançamento de R$1.000, investindo muito mais que 1.000. Entende? Já tomei prejuízo pra caramba. Eu sei bem como Já quebrei a cara. Já saí mais de 1.000 clientes gastando sola de sapato, tentando convencer, fazendo exatamente o que eu tô falando pra não fazer. Entende? Vendendo ansioso. Entende? Não sendo interessante, mas querendo fazer uma venda empurrada. Já fiz tudo isso. Entende? Então, assim, não precisa nem acreditar nas nossas previsões. Só vai lá e aplica e testa pra ver. Você sabe que um dos propósitos de como nasceu a Digital School e o podcast é justamente sobre isso. É pegar as dores, a história de empreendedores, a minha dor, a minha história, que também não foi a mil maravilhas, bem pelo contrário, foi pesada. Né? Ué. Pra quê? Pra mostrar um caminho mais curto pra quem tá começando. Justamente. Pra mostrar atalhos, pra mostrar, cara, eu me ferrei aqui. Eu fiz assim, me parecia certo no momento, eu dancei. E vai parecer que é certo pra você também, e você vai dançar por conta disso, disso e disso. Né? Então essa é uma das missões, e vocês debulhou isso aqui agora. Sabe qual que foi o meu primeiro trabalho, Guilherme? Aos 9 anos de idade eu vendia picolé. Com aqueles carrinhos de picolé. Mas já era empreendedor, pô. Sabe qual que era minha copy, meu pitch de vendas? Era assim, ó. Sorvetinho, picolézinho baratinho, só 30 centavinhos. Era isso, cara. Já era comunicador, já era. Cara, era 30 centavos o picolé, cara. Picolézinho. Cara, show de bola, e velho. era ruim demais. A minha conversão era baixa, porém eu tomei muito não e isso me tornou casca grossa. Entendeu? Ajudar, pegar o dinheirinho que eu ganhava, que era pouco, ganhava 30% das vendas que eu fazia, chegar em casa e, mãe, tá aqui pra luz, pra ajudar na luz, tá aqui, entendeu? Sair da venda do picolé e passar na rodoviária, comer um empanado com tubaína, entendeu? Pra mim era a realização da minha vida. A recompensa. Entende? Era, cara, eu era uma criança, entende? Hoje em dia criança nem pode fazer isso, mas eu tô dizendo, cara, que cara tem que ir pro campo de batalha, tem que fazer mesmo, cara, entendeu? Tem que suar, tem que... Pra você conseguir o corpo que você quer, você tem que ir na academia, você tem que gemer ali, cara, entendeu? E na o vida suor assim, recompensa. Né? Tem que ser. Elvio, meu bom, grande satisfação te receber. Valeu, meu querido. Baita aula, viu? Baita aula, muitas coisas importantes. E deixa os contatos aí, rede social, pro pessoal seguir. A gente coloca na descrição aqui também depois. Uhum. É bem simples, lá no Instagram é Elvio Diniz, né? Tudo junto, Elvio com H, Diniz com Z. O nome mais feio do Brasil, porém de sobrenome imponente. É Elvio Diniz. Só no Instagram mesmo. As outras redes sociais eu estou... a gente não trabalha elas nesse momento justamente porque o nosso posicionamento é terceirizado. Então a gente só trabalha em parcerias. Tá? Então, mas se quiser acompanhar mais conteúdos da minha vida, de como a gente faz, inclusive da minha história aí, de como vendia picolé errado, pode acompanhar no Instagram, que esse é o nosso foco. Show de bola. Galera, obrigado aí por quem está assistindo ou ouvindo nos canais de podcast também. E nos vemos no próximo episódio com mais um Bom de Briga aqui pela Digital School. Valeu, um abraço e até mais. Valeu!